Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas a gente vai estar dando início agora. Vim com o pessoal da videoconferência, no caso só tem eu e o cafezeiro. A gente vai estar fazendo nossa revisão de história da informática e sua evolução. Só lembrando que o slide ele foi do IFSC, do professor Marconi, e eu adaptei para melhor adequar as nossas necessidades. Pronto, como nós sabemos, o início da história da informática não foi bem assim. Não foi bem dessa forma, como a gente está vendo aí. Teve outras características, teve vários fatos históricos, uma evolução a partir da mecânica, que nós vamos estudar a partir de agora. Lá nos primórdios, lá bem atrás, surgiu o ábaco chinês, e depois a computação na sua pré-história, iniciou com as máquinas de calcular, máquinas essencialmente mecânicas, não, ou seja, não eram computadores digitais, eram computadores analógicos, funcionavam de uma forma diferenciada, eram computadores mais precisamente mecânicos. Isso antes de 1946, de 4000, praticamente desde 4000 a.C. até 1945. Os computadores eles ainda não utilizavam válvulas eletrônicas, portanto ainda não eram computadores digitais. Então, quando chegou 1946, em virtude do aparecimento da guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, surgiram os primeiros computadores digitais, que eles tinham várias funções relacionadas à guerra. Uma delas era calcular a rota de míssil, outra delas seria fazer a quebra da criptografia, que era utilizada para a comunicação de um ponto a outro. Esses computadores eles quebravam também, demoravam muito, mas quebravam. E depois a gente vai estudar mais detalhadamente cada um desses pontos. Aqui a gente está só dando uma relembrada. Segunda geração, os transistores. O transistor é um componente bem menor do que a válvula, que proporcionou uma redução do tamanho do computador. Ficou bem mais prático, bem mais versátil, bem mais simples o computador. Porém, o computador ainda era muito grande na segunda geração. Até que na terceira geração, a partir de 1964, surgiram os computadores com circuitos integrados, basicamente os mini computadores. O circuito integrado é uma peça que ela tem uma conjunção de vários transistores. Isso propiciou que o computador reduzisse bastante de tamanho, que ele se tornasse comercial, que ele se tornasse, vamos lá, entre aspas, acessível. A evolução dos circuitos integrados e a utilização cada vez maior do computador o levou à quarta geração, que é a geração atual. Atualmente nós estamos entre a quarta e a quinta geração. A quarta geração é a geração do microprocessador. É a que nós vivemos atualmente. Nossos computadores, nossos celulares, nossos tablets, nossas TVs, geladeiras e demais hardwares, demais tipos de hardwares domésticos, eles são computadores que possuem um microprocessador e também são computadores pessoais. A revolução do surgimento da computação pessoal, quando o computador passou a ser das pessoas, que até esse momento aqui da terceira geração dos mini computadores, os computadores eles eram das empresas, não das pessoas. A partir do surgimento da computação pessoal, propiciou que os computadores eles fossem mais direcionados às pessoas, para que as pessoas utilizassem no seu dia a dia. Antes não, antes era utilizado só para fazer um cálculo matemático de imposto, para um determinado tipo de indústria, um determinado tipo de pesquisa na universidade, na época dos minicomputadores. Com o surgimento da computação pessoal, a computação permaneceu naquele ramo anterior, porém com evolução, que os computadores eles passaram a ser das pessoas, eles passaram a ser pequenos, a consumir menos eletricidade, eles passaram a ser mais fáceis de utilizar e principalmente, o ponto principal na minha maneira de ver, é de serem mais agradáveis para se utilizar. E a quinta geração, que nós vivemos nela também,
que é presente e futuro, é a geração da inteligência artificial. Hoje em dia, vários aplicativos de celular, principalmente os bancos, eles utilizam a inteligência artificial para fazer um atendimento automático a seus clientes, ok? Existem algoritmos de inteligência artificial que atualmente estão nos aeroportos, com câmeras sensíveis ao calor, testando a temperatura das pessoas que estão passando, dependendo da temperatura, se for uma febre baixa, 38,5, uma febre alta, o viajante ele vai ser interceptado pela fiscalização local, pela vigilância sanitária local, e vai ser testado em relação ao coronavírus, para saber se ele está doente ou não, porque se ele estiver doente ele não vai poder transitar de um país para outro. Isso nos aeroportos que ainda estão abertos, né? Porque grande parte dos aeroportos do Brasil já fechou, como nós sabemos, né? Pronto, esses outros fatos aqui, essas outras constantes da evolução, a gente vai estudar junto com os demais slides, vai revisar a pré-história, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Pronto, tudo começou com a região da Mesopotâmia, aquela região lá do Oriente Médio, perto do Iraque, há 3.500 anos atrás. Primeira calculadora que ajudou o homem a calcular de forma mais rápida. O pessoal ia arrastando essas bolinhas de madeira aqui de um lado para outro e ia conseguindo fazer os cálculos. Arrastava para cá, fazia somas, arrastava para lá, fazia as multiplicações e tal. E isso era o que se tinha para calcular. Era a última palavra a 3.500 a.C. O pessoal chama muito o ábaco de ábaco chinês, porque dizem que foi inventado na China, mas não, foi estudos mais recentes dizem que o ábaco ele foi descoberto na Mesopotâmia, região do atual Iraque, a região entre rios, que a gente estuda muito na história. Pronto, avançando, viemos para nosso queridíssimo mecanismo de Antiquítere, que foi um objeto praticamente fora do seu tempo. Algum gênio grego, muito à frente do seu tempo, criou em 2000 a.C. Era uma ferramenta que servia para prever o futuro. Aí que futuro era esse? Era a posição dos astros daqui a uma semana, daqui a um mês. Quando é que a lua vai ser cheia? Quando é que vai ter um eclipse? Quando é que vai ter um alinhamento entre a Terra e o Sol e a Lua, etc. Um dispositivo extremamente avançado que foi descoberto por acaso em 1900 por um grupo de mergulhadores, caçadores de recompensas. E atualmente ele se encontra em um museu e descobriram que ele é um computador, e é um computador extremamente avançado, é um computador mecânico. Um computador semelhante a esse, nem tão bom quanto esse, foi construído já nos anos de 1900 por Pascal, por Blaise Pascal, a máquina de calcular de Pascal, que a gente vai estudar na sequência. Então, o que é isso? Praticamente se nós tivéssemos avançado desse ponto para o ponto de 1900, nós estaríamos 4.000 anos computacionalmente avançados. Aconteceria basicamente isso. Bom, vamos lá. Está aqui o mecanismo de Antiquítere, o que foi descoberto, foi retirado do fundo do mar pelos caçadores de recompensas. Pronto. Olha o salto que a gente deu. Ó. De 2000 a.C. agora, o primeiro salto foi pequeno. De 3.500 para 2.000. Pequeno entre aspas, né? Mas agora, olha o salto que a gente vai dar. A gente vai de 2000 a.C. para 1642. Praticamente mais de 3.500 anos. A gente salta mais de 3.500 anos, a gente vai ter o próximo movimento da computação, que é a máquina de somar de Blaise Pascal, a Pascalina. Ela foi desenvolvida pelo matemático francês aos 19 anos, chamado de Blaise Pascal, o grande Blaise Pascal. Detalhe, pessoal, olha que interessante, ó.
A informática ela deriva da mecânica. Deriva da mecânica. Dispositivo mecânico para calcular números. O que acontecia na prática? Observe aqui essa imagem da máquina de Pascal. Observe aqui essa imagem mais no detalhe. Eu vou dar um pouco de zoom. O zoom não deu muito certo, mas vai dar. Vou fechar por aqui. Pronto. Vamos voltar para onde a gente estava. O zoom não deu muito certo, do jeito que eu queria. Olhando dentro da máquina de Blaise Pascal, tem várias engrenagens. Essas engrenagens, elas serviam para você dizer um número. Você mandar os números para dentro da máquina, para aí ela fazer o cálculo. Aí, dependendo de quantas vezes você girava a engrenagem, essa engrenagem girava uma engrenagem maior, com um número maior de dentes, ia fazendo os cálculos e aparecendo do outro lado. Funcionava basicamente dessa forma. A máquina de calcular de Blaise Pascal. Olha aqui, ó, conjunto de rodas dentadas colocadas lado a lado, cada uma marcada de 0 a 9 com intervalos iguais em torno do seu perímetro. Essas rodas dentadas é o que a gente chama de engrenagens. São engrenagens. E essas engrenagens, à medida que a gente girava elas, elas iam dando o resultado dos cálculos. Aqui a foto do grande Blaise Pascal. Em 1672, olha que salto pequeno agora. A gente saiu de 1642 para 1672. Olha que salto pequeno em relação ao anterior, de 3.500 anos. Agora a gente saltou praticamente 30 anos. Salto de 3.500 para um salto de 30. Surgiu a revolução da máquina de calcular de Pascal. Que foi a máquina de calcular de Leibniz. Ela foi inspirada na Pascalina, que é o nome carinhoso que Pascal deu à sua máquina. Só que ela não foi assim tão bem sucedida quanto a danada da Pascalina. Não foi um sucesso tamanho. Mas enfim, ela tinha inúmeras inovações mecânicas, inclui um tambor de dentes que permite a multiplicação de números através de rotações sucessivas da manivela principal. Veja bem, a máquina de calcular de Leibniz, ela realizava multiplicações e também realizava o inverso das multiplicações, que são as divisões. Diferente da máquina de Pascal, que ela realizava apenas cálculos de soma. Essa aqui é de Pascal. Realizava cálculos de soma e subtração. Se você girasse, por exemplo, para a direita, girasse as engrenagens para a direita, colocasse os números girando para a direita, seriam as somas. E se você colocar girando para a esquerda, seriam as subtrações. No caso da máquina de calcular de Leibniz, ela fazia multiplicações e divisões. Você girava para a direita, colocando os números, adicionando número por número nas engrenagens. Ela realizava as multiplicações. E girando os números para a esquerda, ela gerava as divisões. Funcionava basicamente dessa forma. Através dessa manivela principal aqui. Ó. A manivela aqui. Opa, já temos 4 participantes. Quem é que está na aula? Tem eu, tem Cafezeiro, tem o cabo do Galaxy A20, ou a garota do Galaxy A20, não sei quem é. E tem Marília. A vocês uma boa tarde, sejam bem-vindos. Chama a galera para entrar que a aula está rolando. Lembrando que essa aula está sendo gravada agora. E ela vai para o YouTube assim que a gente concluir, beleza? E vamos que vamos. Vamos que vamos nessa quarentena, em busca de se livrar dessa peste desse coronavírus. Vamos lá. O próximo slide aqui. Tá aqui a máquina de calcular de Charles Babbage. O Charles Babbage ele foi um inventor britânico e ele utilizava bastante as calculadoras manuais. Ele utilizava bastante, só que de vez em quando essas calculadoras acabavam dando alguns erros.
Aí ele resolveu criar a sua própria calculadora manual. E ele criou a sua própria calculadora manual fazendo uso de uma máquina de costura. Fazendo uso de uma máquina de costura. Aí ele criou a sua própria máquina de calcular. Em 1833, ele construiu o que ele chamou de Analytical Engine, que, na verdade, essa ideia de utilizar máquina de costura veio do princípio de proporcionar a entrada de dados dentro da máquina. O que seria a entrada de dados? Em vez de você girar algumas engrenagens, como eram nas outras máquinas de calcular, você deveria colocar um cartão perfurado dentro da máquina de calcular, que é parecido com a máquina de costura, porque esses cartões perfurados já eram utilizados nas máquinas de costura anteriormente. Aí, por exemplo, em vez de você girar... Alô, professor? Alô, professor? Ei, Eric, beleza? Seja bem-vindo. Já tô indo aí, é porque eu tô me arrumando aqui. Não, tranquilão, Eric. Tranquilão. Tá. Já demorei um pouquinho porque eu tô arrumando a casa aqui. Viu, Eric? Tá. Valeu. Pronto. Seja bem-vindo, Eric. Sim, aí vamos lá. Onde é que a gente estava? A gente estava na máquina de costura. A máquina de costura que virou calculadora. Essa máquina de costura, essa calculadora, ela recebia a entrada dos números pelo cartão perfurado. Em vez de você girar a manivela para um lado e para o outro, você apenas inseria o cartão na máquina, e aqueles furos, cada quantidade de furos indicava um tipo de número, ou dependendo da posição do furo, indicava algum tipo de número. Isso foi uma revolução que, inclusive, permaneceu por muito tempo, esse modelo de máquina de calcular, baseado em cartões perfurados, e até de certa forma, o cartão perfurado ele era uma coisa bem semelhante ao que a gente tem hoje como memória. Ele é bastante semelhante ao que a gente tem hoje como memória. Memória do computador era o cartão perfurado. Dando prosseguimento, aí chegaram as mulheres da informática e a supermulher, né, em 1942, a toda poderosa aqui, Ada Lovelace, ela escreveu uma sequência lógica que foi considerado o primeiro programa da história da humanidade. Ela escreveu uma sequência lógica para utilizar na máquina de Charles Babbage. Está aqui a máquina de calcular dele. E está aqui o Charles. E está aqui a Ada, a primeira programadora, que fez a primeira sequência lógica que foi considerada o programa. Isso, pessoal, a construção de programas é a base de toda a informática moderna. Durante esse curso, não nessa primeira disciplina de informática básica, mas nas próximas disciplinas, nós estaremos estudando várias e várias disciplinas de programação. Várias e várias. Algumas que vão ensinar programação web, outras programação desktop. A gente está discutindo a possibilidade de incluir a programação móvel também, para dispositivos móveis. Mas isso a gente vai vendo ainda. E a primeira programadora foi esta senhora, a doutora Ada Lovelace. Entrando no outro aspecto da história da informática. A gente sempre acha impressionante a forma com que a matemática ela consegue estar adiantada em relação ao seu tempo, está à frente do seu tempo. No ano de 1854, esse cara aqui, chamado de George Boole, era um matemático, ele criou o que a gente chama hoje de álgebra booleana, que é a base para o funcionamento do computador atual.
foi a base para a realização dos cálculos fazendo uso das válvulas, no primeiro computador digital chamado ENIAC em 45. Ou seja, a matemática ela criou um negócio, que é esses zeros e uns aqui, esse bando de zeros e uns, que a gente chama de álgebra booleana. Esse negócio ele passou de 1854 a 1945 praticamente sem uso. Ou seja, a gente como ser humano estava com um monte de ferramenta debaixo do braço sem saber para onde, sem saber o que fazer, sem saber para onde levar essas ferramentas. E a gente passou praticamente 100 anos com a álgebra booleana, mas sem computadores digitais. Sem computadores digitais. E finalmente, em 1945, criaram o primeiro computador digital, que foi o ENIAC. Está aqui o cidadão, o grande George Boole, e está aqui o artigo que ele escreveu. Inclusive, é interessante que esse aqui era o padrão de escrita de artigos na época, né? Hoje em dia a gente já está estudando o padrão ABNT, nós estamos estudando, e logo a gente vai ter mais algumas aulas inclusive de revisão do ABNT. Porque a gente tem que escrever de forma padronizada, fazendo os trabalhos de forma padronizada. Aqui o trabalho que ele fez, muito bonito, muito padronizado e muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Pronto, agora vamos dar uma olhada aqui no que eram os cartões perfurados. Voltei aqui. Os perfurados que eu falei que era extremamente necessário para a máquina de calcular. Os cartões perfurados são utilizados no censo dos Estados Unidos, tendo sido codificados em um ano antes pelo estatístico Herman Hollerith, que consegue reduzir dos tradicionais 8 anos para menos de 3, o processamento do censo norte-americano. Ó, pessoal, olha que interessante. Interessante o poder que a computação tem. Em meados de 1890, surgiram os primeiros cartões perfurados, com a invenção desse cara, desse Hollerith. Com essa invenção, além de servir para as máquinas de costura, serviu para, vamos dizer assim, reduzir bastante o tempo de cálculo para os dados do censo dos Estados Unidos, que antes da utilização do cartão perfurado era 8 anos, e com a utilização do cartão perfurado passou a ser menos de 3. Ou seja, aumentou bastante a eficiência dos cálculos. Isso sem os computadores. Nessa época aqui, sem os computadores. Pronto. Impressora de cartões perfurados da IBM Carroll. Veja bem, qual era o objetivo dessa impressora? Isso aqui é um cilindro. Isso aqui é um rolo cilíndrico com uma série de caracteres, números e outros detalhes. Ele permitia a impressão baseado no que se era passado para a máquina de impressão, né, através de cartões perfurados. Ou seja, além de utilizar isso aqui para fazer os cálculos, os cartões perfurados, com a evolução, né, essa empresa aqui, essa toda poderosa IBM, que a gente vai já debater um pouco sobre ela, ela também utilizou esse cilindro para realizar de certa forma, uma impressão primitiva. Uma impressão primitiva. Não tão primitiva quanto a imprensa, né? Aquela máquina de imprensa que, inclusive, imprimiu o primeiro livro da história da humanidade, desimpresso, né? Que foi a Bíblia de Gutenberg. Não tão primitiva quanto aquele tipo de imprensa, mas uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais automatizada de se utilizar os cartões perfurados. Pessoal, a gente vai dar uma parada agora nesse slide 14, que eu vou ver se está salvando tudo direitinho, entendeu? Eu vou ver se está tudo certo. Aí, se tiver tudo certo, a gente continua. E eu também estou me preparando para gravar as aulas para o restante do pessoal, para o segundo e para o terceiro ano. Por hora, muito obrigado pela participação de vocês.
E a gente vai encerrar por aqui. Hoje eu não vou abrir para dúvidas, mas a partir do próximo a gente já vai ter acredito que vai ter uma interação maior. A partir da próxima vez, aí sim a gente vai poder tirar dúvidas e tudo mais. Obrigado aos participantes que acompanharam ao vivo. O restante da galera fica aquele abraço. Até mais. Vou encerrar Tchau. aqui. Valeu, tchau. Deixa eu ver como é que encerra aqui esse negócio. Parar aqui a gravação.